E aí, meu aluno, nosso assunto de hoje é fatoração por agrupamento. E eu trouxe aqui dois exemplos para você aprender rapidinho. Vamos lá! Como que a gente trabalha com fatoração por agrupamento? Primeiro, nessa letra A aqui, eu já vou te ensinar que você precisa lembrar como que se coloca um termo em evidência. Sim, você vai precisar saber colocar um termo em evidência, esse tipo de fatoração, que eu também já fiz um vídeo e vou colocar aqui na descrição para você assistir depois. Vamos lá! Nós sabemos que o 7x mais o 7y tem um termo em comum. Ah, você estudou fatoração por evidência e você sabe que o 7 é um termo em comum. Então, o que você vai fazer? Você vai fatorar aqui colocando o 7 em evidência. Como que se coloca em evidência? Você simplesmente vai escrever o 7, que é o termo em comum. Em seguida, você vai abrir o parênteses. Ah, se o 7 é um termo em comum, vou até rabiscá-lo aqui, ó. Vou circular o 7 e circular o 7. Então, é o que eu coloco fora do parênteses. O que eu vou colocar dentro do parênteses? O que sobrou, que é o x mais o y. Professor, mas essa aula aí está errada, não era fatoração por agrupamento? Sim, você vai aprender a fazer fatoração por agrupamento, mas primeiro você tem que aprender a colocar em evidência. Vamos lá. Seguindo aqui, ó, observe que eu tenho outra parte que eu também tenho termo em comum. Qual termo em comum? Eu tenho o B. Olha só, o B está multiplicando o x e multiplicando o y. Se ele está multiplicando dois termos, então eu vou colocá-lo em evidência. Então, B aqui e abre o parênteses. E o que sobrou? O que sobrou? O x mais o y. A mesma coisa. Deixa eu desfazer esses rabiscos. Então, eu tenho x mais y. Beleza, professor, tá bom. Agora eu coloquei em evidência e o agrupamento. O agrupamento vem agora. Olha só, o agrupamento, você só precisa saber um detalhe aqui. Sempre que você tiver um parênteses com alguma coisa escrita, um exemplo aqui, ó, 7 mais A. 7 mais A. E eu tiver aqui, por exemplo, qualquer outra coisa, uma letra, um número, vou botar aqui 8. Se eu tenho um 8 e o 7 mais A, o que você precisa lembrar é que o 8, nesse caso, ele é um termo. E o 7 mais A, ou seja, o que está dentro do parênteses, é outro termo. Então, ó, isso tudo aqui é um termo só, beleza? Ah, então sabendo disso, você vai fazer um agrupamento fácil. Olha só, observe que se eu tenho aqui uma multiplicação entre dois termos, o 7 e o x mais y, e o b vezes x mais y também. Qual que é o termo que está em comum nas duas partes? Ah, professor, eu sei que o termo em comum é o x mais y. Exatamente. Então você vai fazer como se fosse evidência normal. Você vai colocar o x mais y em evidência. Olha isso aqui, ó. Então eu vou botar aqui, ó, o que está multiplicando os dois? X mais y. Olha só, então eu coloquei em evidência, vou circular como eu fiz lá em cima, ó. Coloquei em evidência esse aqui, porque ele aparece nos dois lados. E o que sobrou? Ah, o que sobrou é o que eu não circulei. Então eu abro um parêntese aqui, ó, já que ele ficou em evidência, né? O x mais y, abro um parênteses, coloco o que sobrou. O que sobrou foi o quê? 7, aí tem um sinal de mais aqui, ó, mais b.
e fecho parênteses. Olha só que facinho! Eu já tenho aqui uma fatoração por agrupamento. Ah, professor, mas como que eu sei que isso daí está certo? Você pode fazer a propriedade distributiva. Olha aqui, ó, distributiva aérea e distributiva subterrânea. Caraca, você vai achar exatamente o que está lá no enunciado, é a prova real. Professor, é fácil assim? É sempre fácil assim? É sempre facinho assim. Vou te mostrar agora a letra B, mas antes não se esquece de clicar aqui no botãozinho de gostei, que isso ajuda muito o nosso canal e não custa nada. E eu sei que você sempre esquece de dar gostei nos vídeos que te ajudam. Então, vai lá, ó, e dá um gostei aqui nesse vídeo aqui que vai ajudar muito a gente. Vamos agora para a letra B. Letra B, eu tenho essa expressão maravilhosa aqui. Como que eu vou fatorar esse negócio aqui por agrupamento? A mesma coisa. Vamos lá. Observa aqui, ó, eu tenho alguns termos em comum. Eu tenho o 3 aqui e aqui. Eu sei que ele vai ser colocado em evidência. Então, ó, vou até fazer um risquinho. Você pode fazer assim, ó, faz um risquinho para marcar o que você está utilizando. Além do 3, eu tenho o A também. Observa que eu tenho um A aqui e um A aqui também. Ah, então, ó, nesse caso, eu tenho que colocar o 3 em evidência e o A em evidência. Olha só, observa que, para você lembrar que eu sei que você assistiu a aula de colocar em evidência que a gente fez aqui para vocês. Olha só, eu tenho 3A ao quadrado. O 3A ao quadrado é como se fosse 3 vezes A mais 3AC. Então aqui, ó, eu tenho 3AC. Ah, então, ó, esse 3, ele forma um casal com esse 3 e o A forma um casal com esse A. Então, o que eu coloco dentro do parênteses? O que sobrou, o A mais o C. Então, é o que a gente vai fazer lá em cima. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho 3A, que eu vou colocar em evidência, e dentro do parênteses é o que sobrou, o A mais C. O A mais o C. Observa que, fazendo a distributiva, vai dar o que está em cima. Agora eu tenho essa parte aqui, ó. Presta atenção nesse macete que eu vou te ensinar aqui para você não errar. Se acontecer de aparecer 2 negativos, se tem 2 negativos, você vai fazer o quê? Se tem 2 negativos, você vai colocar o negativo em evidência também. Como assim, professor? Olha só, eu vou colocar um negativo aqui, depois vou identificar o termo em comum. O termo em comum aqui, ó, a gente consegue ver que é o B e o B. Ah, então, ó, já vou botar aqui o B negativo em evidência. Agora, eu coloco simplesmente as letras que sobraram. O A, né, já que eu tirei o B e o B. Sobraram o A mais o C. Professor, mas por que você botou mais se aqui em cima tem o menos? Eu tô vendo. Ah, ó, olha só. Se eu coloquei o negativo aqui, ó, observa aqui, quando eu faço a distributiva, vai ficar negativo e o negativo na segunda parte. Mas, professor, eu posso sempre colocar o negativo em evidência assim? Não, só quando tiver igual aqui, ó. Os 2 em negativos. Quando tiver 2 negativos, aí você coloca
o negativo em evidência também. É como se fosse um termo em comum. Pegou a ideia? Beleza. Então aqui, ó, eu tenho que colocar em evidência de novo. Como assim, professor? Lembra aqui, ó, eu tenho dois termos multiplicados e dois termos multiplicados. Então, para colocar em evidência, eu tenho que pegar os termos em comum. Quais os termos em comum? O A mais C, que está presente dos dois lados. Ah, você pode fazer assim, ó, e riscando. Quando eu estava aprendendo isso daí, eu fazia assim, ó, eu riscava. Ah, esse daqui e esse daqui vou colocar em evidência. O que vai ficar dentro do parênteses? O que eu não risquei. Olha só, vai ficar A mais C. Como é um termo só, eu tenho que fechar o parênteses aqui, ó, deixar ele fechadinho. Abro parênteses, aí vou colocar o que sobrou. Na primeira parte, 3A. E na segunda parte, o que sobrou? Menos B. Ah, você pode fazer a distributiva aí para ver se dá a letra B lá do enunciado. E você vai ver que dá certinho. Mas antes, eu quero te passar um desafio. Sim, um desafio para ver se você está aprendendo. Se você não treinar isso daqui, ficar só assistindo a aula, só assistindo a aula. Ah, entendi. Você não vai conseguir fazer sua atividade depois. Então, treina logo. E eu vou te passar esse desafio aqui maravilhoso para você fazer e eu saber se você está aprendendo ou não. Coloca aqui, ó, nos comentários e não se esquece também de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Então é isso, nossa aula fica por aqui, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!